Como coração e pulmão eles têm uma correlação, uma interdependência entre si, alguns conceitos se repetem aqui, tá? Primeiro, relembrar alguns conceitos de ser. Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, nada mais é do que uma síndrome, um diagnóstico sindrômico. Então, não é uma causa, né? Esse paciente tem IC. Na realidade, ela é uma síndrome relacionada a algum evento que aquele paciente teve, que provocou um distúrbio estrutural ou funcional do coração, que acabou promovendo ou uma disfunção sistólica ou diastólica. Então, como definição também bem simplória, seria o coração, por algum motivo, ele não consegue bombear sangue o suficiente para manter o organismo em homeostase. Basicamente isso. Como eu falei, esse é nada mais é do que um diagnóstico sindrômico e tem vários tipos de classificação. Aqui eles trazem, conforme a fração de ejeção, as principais causas, né, que causam essa insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca, fração de ejeção menor que 40%, uma cardiomiopatia, uma cardiomiopatia isquêmica ou uma cardiomiopatia dilatada. De 41 a 49, as mesmas causas. E maior que 50, daí a gente já fala em fração de ejeção preservada, né? Tem uma série de outras causas. Então, a insuficiência cardíaca pode ser secundária a um distúrbio valvular, pode ser secundária a uma hipertensão pulmonar persistente, pode ser por tamponamento, por pericardite, pode ser obstrutivo e por assim vai. Então, é um diagnóstico sindrômico, lembrando que tudo que gera IC, você tem que investigar tudo que possa ter gerado essa IC, né? E assim fechar um diagnóstico para esse paciente. Aqui, alguns critérios, né, clínicos, exames e tudo mais, que a gente, conforme o paciente vai se adequando nesses critérios, a sensibilidade e a especificidade diagnóstico da IC, ela vai subindo proporcionalmente. Então, sintomas mais brandos, como fadiga, edema, uma idade maior que 60 anos, apenas esses achados você teria uma sensibilidade, uma especificidade para IC muito baixa. Daí, conforme você vai agrupando, o paciente tem ortopneia, tem dificuldade para realizar as tarefas diárias, edema pulmonar, idade maior que 75 anos, o paciente tem o ProBNP elevado, tudo isso você vai fazendo uma gama e você aumenta muito a sensibilidade e especificidade do diagnóstico DIC. Tem os exames, mas o diagnóstico DIC também é clínico. Um pouco daqueles conceitos que é sempre bom a gente levar, essa interação, né, coração-pulmão, quando a gente fala de ventilação mecânica, independente da etiologia e da indicação da ventilação, paciente euvolêmico sobre ventilação razoavelmente bem pensada, bem estruturada, ele não vai apresentar uma instabilidade hemodinâmica por conta disso. Então, a volemia é muito importante, ainda mais nesses casos de choque cardiogênico e tudo mais, que às vezes poucos detalhes são capazes de desregular ou ajudar muito. Então, pacientes euvolêmicos sofrem bem menos com a pressão intratorácica do que pacientes que não estão euvolêmicos. Pressão de via aérea. Então, lembrar dessas interações que o aumento da pressão de via aérea vai causar. No caso da IC, um pouco diferente do tromboembolismo pulmonar, a gente tem um efeito benéfico da pressão intratorácica sobre o ventrículo direito por diminuição da pressão transmural. Então, é como se você desse um empurrãozinho para a câmara esquerda bombear mais sangue. Então, você ganha até um certo débito aí com essa pressão intratorácica. E nos ventrículos direitos, no ventrículo direito, aqueles efeitos que eu já falei, né? De
diminuição do retorno venoso, aumento da pós-carga de ventrículo direito e por assim vai. Lembrar que pressão pulmonar contínua, sem grandes variações de volume, a curto, longo prazo, eles tendem a não repercutir tanto assim também na hemodinâmica do paciente. E sempre lembrar que uma ventilação que saia do protetor ou que cause sobredistensão, também não só para IC, mas para qualquer outra etiologia, ela vai perpetuar a disfunção orgânica. Então você vai piorar a troca e perpetuar todo esse ciclo, ainda mais um paciente que está em choque cardiogênico. O manejo da insuficiência respiratória nesses pacientes. Alguns anos já, a ventilação não invasiva vem tendo um papel muito importante no tratamento desses pacientes, principalmente aqueles pacientes de C que chegam em pronto atendimento com edema agudo pulmonar. Chega a reduzir 30% da intubação desses pacientes. E eu deixei em vermelho até porque é o mais importante. Então você pensa em um paciente que está com edema pulmonar, ele está em choque hemodinâmico, hipotenso, e com um trabalho respiratório muito elevado. Está com desconforto respiratório, frequência respiratória de 40. Em status basal, calmo, o paciente utiliza 5% do débito cardíaco para manutenção desse centro respiratório e tudo mais. Em uma situação de estresse, a porcentagem de débito que vai para suprir essa demanda ventilatória chega a 40% a 50%. Então, o maior intuito da VNI nesses pacientes que estão com esse grau de instabilidade é justamente isso. Você diminui a frequência respiratória, diminui o trabalho respiratório para que menos do seu débito seja para suprir esse trabalho e que sobre mais coisa para o sistema, né? Não causar disfunção orgânica, morte celular, enfim. Então, esse é o principal. Aí tem também no papel de corrigir o edema alveolar e tudo mais, manter uma expansão alveolar melhor, mas o principal trabalho da VNI em si é a redução do trabalho respiratório. É como ele mais vai ajudar o nosso paciente que chegar com histórico de C, edema agudo, na emergência. Tanto o CPAP quanto o VNI, eles diminuíram os índices de intubação, melhoraram tempo de internação, mas a longo prazo eles acabaram não alterando mortalidade do grupo controle. O maior estudo, esse 3CPO, é um estudo multicêntrico, randomizado, que ele foi feito na Inglaterra e acho que foram 21 hospitais, setor de urgência da Inglaterra, e eles analisavam pacientes em choque cardiogênico que chegavam com edema agudo pulmonar no ambiente de pronto atendimento. Eles compararam o CPAP e o grupo controle, o BIPAP e o grupo controle, e no final o CPAP e o BIPAP entre eles. Eles demonstraram essa redução muito importante na taxa de intubação desses pacientes e melhoraram, eles calculam o QALY, né? E o QALY do CPAP e do BIPAP foram bem parecidos e os dois foram bem superiores ao QALY desses pacientes no pós-internação do grupo controle. Então, é prudente, né? Porque você melhora como você devolve esse paciente de volta para casa e você precisa menos de ventilação mecânica. Precisando menos de ventilação mecânica, menos complicação, menos infecção e menor tempo de internação. Então, acho que é uma medida prudente, né? Esses pacientes, quando você coloca ele em ventilação mecânica, é exatamente a mesma coisa. Então, você vai procurar uma equalização da demanda e da oferta de oxigênio. Então, paciente, não respondeu a VNI, está evoluindo com choque, está piorando, troca gasosa. Então, você acaba intubando para equalizar a demanda de oferta de O2, demanda e oferta de O2,
E com isso você não só tem uma melhora da parte ventilatória, como também uma melhora da parte hemodinâmica e melhorar essa DO2, né? Então, a implementação precoce, antes de ter sinais de disfunção multiorgânica, antes de ficar anúrico, antes de ter moteamento. Então, você acaba cortando o ciclo como se fosse na raiz, né? Então, é muito importante. Como eu falei, no paciente C, às vezes a ventilação mecânica demonstra alguns aspectos benéficos, principalmente de câmara esquerda, ganhar um certo débito. E um estudo demonstrou que no choque cardiogênico pós-infarto agudo, a ventilação está associada a menor mortalidade, menor tempo de TI, menor tempo de uso de droga vasoativa. Procurei muito sobre parâmetros e estipular um parâmetro específico, só que na realidade o choque cardiogênico, pela sua ampla abrangência de apresentações clínicas e tudo mais, não teve, o livro não trouxe nenhum parâmetro preconizado, assim, como se fosse uma fórmula. Então, o que ele diz é que nesses pacientes IC grave que vão para a ventilação, você precisa de um método para avaliar a hemodinâmica desse paciente e a fluidoresponsividade. Fluidoresponsividade nada mais é do que o aumento do... Então, esse paciente é fluidoresponsivo, então ele aumentou de 10% a 15% o volume sistólico sobre o estímulo volêmico. Eles colocam que tem que ser 500 ml de soro. E tem várias formas de você calcular isso. Ultrassom, variação de pressão de pulso, Swan-Ganz, enfim. Algumas manobras também interessantes para avaliar a fluidoresponsividade e tudo mais. Então, se toda vez que você tiver que calcular o débito cardíaco do paciente, você fazer uma alíquota de 500 ml, durante o dia você vai fazer 3.000. Então, você vai estar fazendo estímulo e no final vai dar... Então, tem alguns métodos, raising leg e outros métodos para você não usar tanto volume ou fazer uma alíquota menor e tudo mais. Mas o livro não trouxe nada preconizado, assim, ventile com PIP de tanto, ele ficou mais nessa parte de monitorização hemodinâmica. Então, você tem que ter o seu paciente na mão. Então, subir a PIP, o paciente ficou hipotenso, ficou mal perfundido, a diurese contraiu. Então, não dá para você alterar e depois correr atrás do prejuízo, né? Então, você tem que estar com o paciente na mão dessa parte hemodinâmica para você fazer os ajustes conforme necessidade. Eu acho que é isso. 25 minutos.